Ok, pessoal, vamos então começar mais uma aula aqui na nossa comunidade e especialmente nesse nosso curso a respeito de sermões temáticos. Então, nós estamos aqui numa série para o aprendizado do sermão temático bíblico. Então, nós estamos estudando sobre como é que você pode preparar um sermão temático que é bíblico. E é importante a gente começar lembrando aqui de algumas informações introdutórias fundamentais. Em primeiro lugar, lembre-se que o sermão temático, ele é um sermão cujo a sua ideia ela começa não em um texto, mas em um tema. Então, o seu sermão, ele surge não a partir de um texto específico, mas a partir de um tema. Então, por isso que é chamado de sermão temático. O sermão temático, ele não é necessariamente oposto ao sermão expositivo, certo? Visto que é perfeitamente possível que você pregue tematicamente, mas também expositivamente. Basta que os pontos do seu sermão sejam exposições bíblicas, certo? Então, isso é o que torna o seu sermão temático em um sermão expositivo ou bíblico também, ok? E então, nós começamos a ver aqui a sequência do passo a passo para a gente preparar um sermão temático. E antes da gente ir para o nosso próximo passo, eu preciso só fazer uma pequena correção, que na aula passada eu comecei com vocês falando ali de passo 1, passo 2 e passo 3. Porém, pessoal, eu já havia dado o passo 1 há 2 aulas atrás, certo? Então, o primeiro passo para você preparar um sermão temático é a definição e análise do tema. Então, não se preocupem que eu vou entregar tudo isso escrito para vocês, certo? Então, a definição e análise do tema. O que é você definir o tema? É você estabelecer qual tema você irá tratar no seu sermão, certo? Se você vai fazer uma série de sermões, então você vai ter um tema geral e cada sermão tratar de um tema específico. Agora, se você vai fazer só um sermão em um tema, então esse tema precisa ser específico, certo? Então, você não vai fazer um sermão temático sobre o tema casamento. Você tem que especificar, dentro desse tema geral, o que é que você quer tratar, certo? Então, isso é você definir o tema. E, em segundo lugar, você precisa analisar o tema, especialmente qual é o seu propósito com aquele tema, certo? O que você pretende alcançar tratando a respeito daquele tema? Obviamente que se, por exemplo, você vai tratar sobre o papel do homem no casamento, isso é um tema específico, então o que você quer alcançar, você quer que os homens entendam qual é o seu papel dentro do casamento, certo? Então, isso é muito importante para os passos seguintes, ok? Então, deixe-me colocar aqui na tela, no nosso quadro, para a gente ir continuando, para eu ir continuando mostrando a vocês aqui o nosso passo a passo, certo? E também o chat, para eu ver vocês conversando, se vocês precisarem. Pronto, aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui. O passo de número 1 é definir e analisar o tema, certo? E aí, nós, na semana passada, vimos o passo de número 2. O passo de número 2 é delimitar o campo de estudo do tema. O que significa isso? Você vai delimitar onde você quer tratar aquele tema. Então, se você vai falar sobre divórcio, você vai delimitar, você vai tratar sobre esse assunto em toda a Bíblia, ou você vai tratar só em Mateus, ou você vai tratar só nos Evangelhos, ou você vai tratar só no apóstolo Paulo.
certo? Se você quer tratar, pegando aqui um tema específico, então se você quer tratar a respeito da necessidade de Cristo para a nossa salvação, então você vai delimitar, você quer falar sobre isso aonde? É só nos evangelhos? É só em Paulo? É só em um livro da Bíblia? Então, qual a porção bíblica será o seu material de estudo, certo? A Bíblia toda é uma porção específica, ok? Então, esse é o seu segundo passo. O terceiro passo, nós vimos na semana passada também, é a análise das palavras chaves do tema. O que significa isso? Você vai olhar para o seu tema e você então vai pensar quais são os conceitos desse tema, quais são as palavras que definem esse tema. E por que você vai fazer isso? Por que você precisa fazer isso? Por causa do passo 4. Porque você precisa saber o que você vai pesquisar na Bíblia. Certo? Então, lembrando aqui, você está querendo tratar sobre o papel do homem no casamento. Então, você vai pesquisar, você vai alistar aqui palavras como marido, como homem, como esposa, casamento. Então, são as palavras em torno daquele tema que podem estar contidas no tema ou não, certo? Mas são palavras relacionadas ao tema que darão pistas a você de quais textos bíblicos tratam a respeito daquele tema, certo? Então, isso foi o que a gente já viu até aqui, e agora nós vamos para o passo de número 4, que eu acredito ser o passo principal, certo? É o passo que vai definir se o seu sermão temático ele será bíblico ou não. Então, qual é o passo de número 4? É você pesquisa bíblica. Então, a pesquisa bíblica das palavras do tema no campo delimitado. Ok? Então, o que significa isso? Você vai agora pegar o que você fez no seu terceiro passo e você vai, então, pesquisar na Bíblia. Basicamente, pessoal, a pergunta aqui é a seguinte: quais textos tratam direta ou indiretamente do tema que eu desejo tratar? Então, essa é a pergunta que você vai fazer aqui neste ponto. E foi por isso que eu falei para vocês que aqui nós temos... opa, apagou tudo aqui, ó. Rapaz. Vamos lá, de novo. Esse programinha aqui ainda está me pregando algumas peças. Então, a pergunta que você vai fazer é: quais textos bíblicos tratam do tema que eu estou... tratam direta ou indiretamente do tema que eu estou querendo abordar, certo? Então, veja que quando a gente vai fazer de novo, vai mudar algumas palavrinhas também. Mas então, quais textos bíblicos que vão tratar direto ou indiretamente? E isso daqui é por conta disso que eu falei para vocês que o passo 4 ele é o mais importante. Por quê? Porque o que define se o seu sermão temático vai ser um sermão bíblico é se você vai tratar daquele tema à luz da Bíblia. Então, a pergunta nunca pode ser o que eu quero falar a respeito desse tema. A pergunta tem que ser o que a Bíblia fala a respeito deste tema, certo? Então, isso é talvez o ensino mais importante dessa nossa sequência de aulas sobre sermão temático.
essa deve ser a lição mais importante que você deve guardar. Que em todo sermão que você for fazer, quer ele seja um sermão em um texto, quer ele seja um sermão em um assunto, um tópico, um tema, ou um sermão em um personagem, um sermão em uma narrativa. Então, não importa a natureza do assunto. O que importa é se você vai se questionar o seguinte: o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala nesse texto? O que a Bíblia fala sobre esse personagem? O que a Bíblia fala sobre essa história? O que a Bíblia fala sobre este tema? Ok? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, a pergunta principal. O que a Bíblia fala deste tema? E se você acerta no seu passo número 4 do sermão temático, então os seus outros passos, eles estarão muito bem encaminhados. Se você faz bem o passo 4, os passos seguintes, que são aqui num total de 7 passos, os passos 5, 6 e 7, eles estarão, então, muito bem acompanhados. Você só vai ter que fazer o seu trabalho básico a partir do passo de número 5. Então, o passo de número 4 é onde reside aqui o segredo do sermão temático bíblico, certo? Então, vamos lá. Como é que você pesquisa as palavras do tema no campo delimitado? Utilizar o seu conhecimento bíblico prévio. Então, explicando aqui, todos nós que pregamos a Bíblia já lemos a Bíblia, certo? E muitas vezes, quando a gente quer tratar de um tema, é muito comum que a gente já tenha em mente alguns textos bíblicos, ou quais textos bíblicos, que tratam a respeito deste assunto, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é tentar puxar na sua memória, se você consegue se lembrar, de quais textos bíblicos tratam a respeito daquele assunto. Então, deixa eu fazer aqui um exercício com vocês e tentar mostrar para vocês como, em muitas ocasiões, isso daqui já resolveria, ou pelo menos já resolveria consideravelmente a sua pesquisa. Imagine que você quer fazer um sermão no seguinte tema, certo? A relação de fé e obras na salvação. Então, só utilizando a memória de vocês, quais textos bíblicos vêm na mente de vocês que tratam a respeito da relação de fé e obras na salvação? Então, escrevam aí no chat alguns textos bíblicos. Pronto, Tiago, capítulo 2. Certo? Tiago, capítulo 2. Você já foi aqui em um texto, você não precisa necessariamente lembrar os versículos, só lembrando o capítulo você já encontra. Eu sei que em Tiago, capítulo 2, esse assunto ele é tratado. O que mais? Qual outro texto? Gálatas, exatamente. Então, Gálatas, o livro de Gálatas todo fala sobre isso, mas vamos colocar aqui o livro de Gálatas, capítulo 2 ao capítulo 4, trata bastante a respeito deste assunto. Você vai lembrar também aqui de Efésios 2, certo? Efésios 2 fala lá, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos fala muito sobre isso, Romanos especialmente, Romanos de 4, ou Romanos de 2 a 4 fala bastante a respeito disso, certo? Então, você está aqui se lembrando. Esses textos são os textos que me vêm à mente que tratam deste assunto. Então, você vai alistando aqui os textos que vêm à sua memória que tratam a respeito deste assunto, certo? Então, puxe na sua memória. Eu garanto a vocês, como em várias ocasiões, isso já vai lhe dar mais do que a metade do caminho
para os textos que você irá abordar com os irmãos, certo? Em segundo lugar, para você pesquisar os textos que tratam a respeito do seu tema, você vai considerar qual é o seu campo de estudo. Certo? Considere o seu campo de estudo. Isso daqui, obviamente, deveria estar aqui em primeiro lugar, certo? Então, a primeira coisa que você deve fazer é considerar o seu campo de estudo, mas então, uma vez que você considera o seu campo de estudo, você vai pensar o seguinte: se o seu campo de estudo for curto, leia todo o seu campo, alistando os textos que falam do assunto. Certo? Como assim? Então, vamos aqui para um exemplo. Então, digamos que você vai tratar a respeito de, exemplo, resoluções ou resolvendo conflitos na igreja local. Você quer tratar desse tema, certo? Resolvendo conflitos na igreja local. Passo 1. Passo 2, você delimitou o campo de estudo. Qual é o campo de estudo que você delimitou? Eu quero pesquisar isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Só que, então, eu quero tratar de resolver conflitos na igreja local só em 1 Coríntios. Ah, pastor, mas por que eu escolhi 1 Coríntios? Porque eu sei que a primeira carta de Paulo aos Coríntios fala muito sobre conflitos. Então, eu quero entender como é que o apóstolo Paulo lidou com os conflitos na igreja local ali na sua primeira carta aos Coríntios. Então, aqui eu delimitei o meu campo de estudo, certo? E então, eu vou pesquisar ou eu vou aqui pensar quais são as possíveis palavras que tratam a respeito desse tema. Palavras como conflitos, unidade, certo? Desunião, destruindo uns aos outros. Enfim, você vai pensar aqui, e aí o que é que você vai fazer então no seu passo de número 4? Você vai ler a primeira carta aos Coríntios. Você vai ler com cuidado a primeira carta aos Coríntios, marcando ali quais são os textos em 1 Coríntios que tratam a respeito dessa questão. Em que textos o apóstolo Paulo resolve conflitos ou lida com resolução de conflitos, certo? Então, você, de cara, na sua leitura, você vai chegar ali no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu estou sabendo que há divisões no meio de vocês. Uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí o apóstolo Paulo apresenta a solução para essa questão. Depois, posteriormente, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de irmãos que estavam levando outros irmãos para a justiça. 1 Coríntios capítulo 6. Então estava tendo um conflito. Aí lá o apóstolo Paulo fala, aceite o dano. Aí você já marca aqui, olha só, aqui o apóstolo Paulo lida com o conflito. Aí você continua a sua leitura e chega no capítulo 11, onde você tinha pessoas brigando com outras pessoas na ceia, tendo contendas no ambiente da ceia. O que o apóstolo Paulo, então, resolve ali? Aí você marca, 1 Coríntios 11 também. Você continua e você vai ver 1 Coríntios 12, os irmãos competindo ali a respeito dos dons. Como é que o apóstolo Paulo resolve? Você marca ali, certo? E então, você marcou esses textos, 4 ou 5 textos, onde claramente o apóstolo Paulo está resolvendo conflitos na igreja local. E aí você vai alistar, certo? Você vai, então, marcar e alistar quais são os textos na primeira carta aos Coríntios em que o apóstolo Paulo trata a respeito deste assunto, certo? Vamos aqui para mais um exemplo, um outro exemplo.
digamos que você queira tratar a respeito de oração, ou, vamos pensar aqui, o papel da oração na vida do crente, certo? O papel da oração na vida do crente. E aí, como você já pensou, você já meditou a respeito do assunto, você então delimita o seu campo de estudo, a epístola de Tiago, certo? Então você vai ler a epístola de Tiago, certo? E aí, na sua leitura da epístola de Tiago, você vai descobrir que o capítulo 1 trata de oração, o capítulo 4 trata de oração e o capítulo 5 trata de oração. Então, você tem 3 capítulos ali em Tiago que tratam de oração, certo? Então, você vai marcando ali os capítulos que tratam a respeito de oração dentro do seu campo de estudo, que é Tiago. Agora, esses casos são casos em que o seu campo de estudo do tema, ele é curto, porque aí dá para você ler todo o seu campo e ir marcando. Mas, por vezes, e nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente for tratar dos diferentes estilos de sermões temáticos, pode ser que talvez o seu sermão temático seja a respeito de um tema teológico, e você quer tratar esse tema teológico em todo o Novo Testamento. Então, se o seu campo ele é longo, o que você deve fazer é, eu vou até colocar aqui em caixa alta, usar concordâncias bíblicas. Então, a concordância bíblica é a melhor amiga do pregador temático, certo? Isso aqui eu deveria até escrever aqui para ficar bem marcado para as futuras gerações. Vou colocar aqui, frase do professor Antônio Neto. A concordância bíblica é a melhor amiga do pregador temático. Daquela pessoa, e aí vou colocar aqui, professor Antônio Neto, certo? Então, quando vocês forem citar essa frase por aí, dê o crédito, tá bom? Mas, enfim, isso aqui é fato, pessoal. A concordância bíblica é o seu melhor amigo para o sermão temático, ok? Se você quer pregar tematicamente, você precisa necessariamente ter uma concordância bíblica caso o seu campo de estudo ele seja longo, certo? Então, deixe-me falar um pouquinho aqui sobre concordância bíblica. Há, basicamente, pessoal, 2 tipos de concordâncias. Certo? Você tem 2 tipos de concordâncias bíblicas. Quem me acompanha lá no Instagram, na semana passada eu tratei a respeito disso lá nos meus stories, certo? Mas 2 tipos de concordâncias bíblicas. O primeiro deles é a concordância português-grego. Então, deixa-me explicar aqui, caso você não saiba o que é uma concordância. A concordância, basicamente, é uma coletânea de textos que aparecem em uma determinada palavra. Então, digamos que você quer saber em quais textos aparece a palavra fé. Você vai pesquisar em uma concordância, certo? Eu tenho aqui um exemplo de concordância português-grego, que é aqui essas concordâncias que existem do lado de trás das Bíblias de estudo, ou mesmo de algumas Bíblias. A concordância português-grego, ela geralmente é chamada de chave bíblica, certo? Agora, umas são exaustivas, isso significa dizer que ela vai apresentar todos os textos em que aparece uma determinada palavra, e outras, elas são sintéticas, elas vão apresentar os principais textos, os textos mais importantes em que uma palavra aparece.
Então, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo MacArthur. Aqui na parte de trás, eu não sei se vocês vão conseguir ver, existe aqui, está escrito Concordância Bíblica. Então, você vai olhar aqui, por exemplo, a palavra abençoar. Aí ele alista, essa palavra aparece em Gênesis 1, 22, Gênesis 9, 1, Gênesis 12, versículo 2, Gênesis 22, 17 e por aí vai. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ou então vamos pegar aqui nos textos que a gente estava vendo, oração. Eu quero saber sobre oração. Então, eu venho aqui, procuro a palavra oração. E aqui o negócio legal, pessoal, é que na concordância do MacArthur, ele também dá algumas sugestões. Então, aqui em oração, ele diz assim, confira súplica. Ou seja, além de oração, dê uma pesquisada sobre súplica. Então, ele vai listando aqui, ó, Gênesis 25, 21, Salmos, Isaías, Lamentações, Daniel, Mateus, Lucas, Atos, Romanos, e aí por aí vai. Então, ele vai mostrar aqui todos os textos, e no caso aqui, não todos exaustivamente, mas os textos mais importantes que tratam a respeito daquele assunto, certo? Ou, desculpe, aquela palavra. Então, a concordância português-grego, ela é aquela onde a pesquisa da palavra é feita em português. Você vai pesquisar a palavra em português. E por que que ela é português-grego? Porque você vai primeiro descobrir a palavra, ou onde aquela palavra em português apareceu, e depois você vai descobrir qual palavra grega aquela palavra em português traduz, certo? Guarde isso que já já eu vou lhe mostrar aqui na prática como isso funciona, certo? Agora, em segundo lugar, nós temos também as concordâncias grego-português, que é quando a pesquisa da palavra é feita em grego. E aí, quando você pesquisa quantas vezes ou em quais textos aquela palavra em grego aparece, depois você descobre como ela foi traduzida para o português, certo? Então, essa é a função aqui da concordância português-grego e da concordância grego-português. Então, como é que você vai utilizar esses dois tipos de concordância? Então, eu vou aqui levar agora vocês para a tela do programa eSword, certo? Não importa se você usa o eSword ou se você usa outro tipo de recurso, você pode também utilizar a famosa concordância fiel, da editora Fiel, mas a mecânica do que eu vou falar para vocês aqui, ela é basicamente a mesma, certo? Para você fazer uma boa pesquisa em uma concordância, você precisa de um recurso que traga para você aquilo que é popularmente chamado, ou não necessariamente popularmente chamado, mas aquilo que é chamado de número strong, ok? Você precisa entender a respeito dessa questão aqui do número strong.